Olá! Hoje iremos continuar com a nossa segunda aula da disciplina de administração, enfermagem e administração, e vamos continuar falando aí da administração científica, né? Bom, nós vimos na aula passada o impacto dos filósofos e também de outros impactantes, né, incluindo aí a Igreja Católica, né, que foi marcante aí na evolução administrativa. Bom, continuando aí falando de administração científica, quando a gente fala em método científico, nós estamos falando em experiências que foram testadas, que foram colocadas em práticas para ver se realmente funciona, né? E esses testes, né, vamos dizer assim, que eles foram implantados durante longo período, né, e esses períodos foram divididos em períodos específicos, né, no caso aí 3 períodos específicos: período clássico, neoclássico e o moderno, tá? Então o clássico ficou marcado pelas características de uma gerência de trabalho, então ter um líder para estar direcionando, enfim. Neoclássico ficou marcado pelas relações humanas, né? Então, como é importante o ser humano, o comportamento humano na organização, né? Então, a organização aqui ficou bem marcada, e como mestre da organização seria o quê? As próprias habilidades humanas, né? No decorrer da aula nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a importância de cada pessoa, né? A gente sabe que todos, né? Cada ser humano tem as suas características, né? E a importância de aproveitar cada característica, né? Das pessoas, aprimorando as suas características, fazendo com que essas pessoas consiga extrair o melhor dela, né? E dessa forma, sabendo direcioná-la, para as funções que ela vai desenvolver com melhor qualidade, né? Então isso quer dizer o quê? Não adianta eu determinar uma função para uma determinada pessoa, onde ela não tem prazer em fazer, onde ela não tem grandes habilidades, né? Então tudo isso acaba prejudicando aí a minha organização, tá? E o último período, que é o moderno, né? Que ficou marcado pela teoria organizacional, né? Então uma continuação aí da neoclássico, a organização ficou bem marcada, continua marcada, vamos falar isso aí no decorrer dessa aula, né? E análise de sistema, né? Então, analisando vários tipos e métodos administrativos, né? Análise de sistemas, vários sistemas que podem ser aplicados de formas diferentes, porém com um único objetivo, que é a aprimoração administrativa. Bom, a gente vem falando tanto de administração, né? Mas o que quer dizer exatamente essa palavra, né? Então, a administração é a interpretação dos objetivos da instituição, transformando-os em ação através de 5 funções: prever, organizar, comandar, coordenar e avaliar. Então, isso significa que a administração é o que? A junção dessas funções, a junção desses valores, né? Para que realmente a administração possa concluir-se, ok? Então, a função de administrar, o ato de administrar, é subsequenciado por esses substantivos, né? De prever, organizar, comandar, coordenar e avaliar, né? Então, engloba tudo isso o ato administrativo. Bom, além de um administrador saber
das técnicas, né, e das habilidades básicas sobre a administração, para que realmente um administrador consiga realizar a sua função de forma eficiente e eficaz, é necessário outras habilidades, como por exemplo, habilidade técnica e habilidade humana. A habilidade técnica é o quê? Saber utilizar os métodos, técnicas, equipamentos, né? Ter todo esse conhecimento, né? E a habilidade humana consiste em saber trabalhar com o ser humano, né? E aí entra aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Saber observar, ajustar o comportamento das pessoas que trabalham com você, né? De acordo com o que você deseja, de acordo com o objetivo da empresa, tá? Nós, né, colocamos aqui empresa, mas a gente falou, né, na última aula que a administração é algo que é aplicado até nas funções básicas diárias de uma casa, né? Então, mas assim, para a gente conseguir concluir e entender de fato. Então, portanto, administrar é decidir o que fazer ou designar ou autorizar alguém a fazê-lo, ou seja, administrar é fazer coisas através das pessoas, trabalhar em conjunto para conseguir objetivos comuns, né? Então, como nós falamos naquelas funções básicas, né, do que é uma administração, né? Planejar, organizar, avaliar, enfim. Então, isso tudo é um conjunto único, né? Bom, e quando se trata de um administrador de um serviço de enfermagem, né? Tem uma área de autoridade muito mais elevada do que a enfermeira da unidade, né? Mesmo assim, a enfermeira, né? Nós vamos falar aí na sequência, o enfermeiro em si, a enfermagem de modo geral, o enfermeiro aí como o alicerce, né? Como o representante, tem um papel fundamental na administração hospitalar, certo? O planejamento, né? Então, nós citamos isso no outro momento, estamos voltando a falar sobre isso, de que o planejamento é o ponto-chave da administração, né? Então, é através de um planejamento, né, que é o ponto mais racional, né, de qualquer ação, e considerando que a administração é o agir, né? É você colocar algo em ação, e essa ação vai ter aí diversos caminhos, né? Conforme aí o administrador escolhe, né, e determina, né? O planejamento, ele obviamente vai ser essencial para atingir e para alcançar essa ação, né? Para realmente colocar tudo aquilo que vão colocar aí como exemplo, né? Tudo aquilo que está no papel, né? Colocar na prática, né? Então, o planejamento, ele traz várias satisfações. Ele é muito favorecido porque você consegue, né? A pessoa que tem um planejamento, né? Tudo aquilo que se cabe no planejamento, obviamente, porque tem coisas que são inesperadas, né? São imprevistos, que não cabe aí planejar, mas tudo aquilo que é planejado, de fato, é algo que vai ter menos pontos negativos no final ali da situação, né? Então, o planejamento, ele vai estar alcançando, né? Você pode conseguir alcançar o seu objetivo de forma mais rápida e mais fácil, né? De forma bem mais agradável, né? Os resultados que você está esperando são resultados que podem surgir num tempo menor que você espera, né? Então, o planejamento, quando a gente fala essa palavra e coloca ela em ação em tudo que cabe, né, no nosso dia a dia, até
né, para dentro da nossa casa, de fato a gente percebe aí uma situação mais tranquila, né? Porque tudo que é planejado, você vai se preparar, já vai esperar aquela situação, enfim. Algumas de nossas ações necessitam de planejamento, outras não. Como eu falei, tem situações que são inesperadas, que são imprevistos, que não vai, né? Não tem como colocar o planejamento em ação, né? Então, a ação ela é muito mais frequente do que o planejamento. Poucas vezes temos consciência de estarmos executando um processo de tomada de decisões antes da ação, assim que nos damos conta da ação ou quando executamos. Então, aqui nós estamos falando o quê? Que muitas das vezes a gente faz, né? A situação é feita, porém sem um planejamento inicial, né? Claro que, né, algumas situações podem dar certo sem um planejamento, outras ações podem não dar tanto certo ou ter alguns imprevistos no meio do caminho, né, alguns obstáculos, né, mas que o que nós temos que alinhar aqui e esclarecer é que o planejamento antecipado, né, obviamente, né, planejamento antecipado, faz toda a diferença. Os comportamentos bem treinados, nos quais possuímos planos previamente armazenados, ou quando o curso de uma ação pode ser adaptado enquanto está sendo executado. Portanto, agimos e adaptamos nossas ações sem previamente planejá-lo, que é algo instintivo, né? Então, muitas das vezes a gente acaba adaptando aquele obstáculo que ocorreu, né, que surgiu no meio do caminho, né? E aí o nosso instinto é o quê? É fazer adaptações. Planejamento hospitalar e o serviço de enfermagem, né? Então, isso tudo colocando aí dentro da enfermagem. Então, não é novidade que a enfermagem, ela evolui a cada momento em todos os sentidos, né? Então, os seus avanços tecnológicos, científicos, enfim, né? As alterações socioeconômicas, né? A crescente exigências da sociedade moderna por uma assistência melhor, né? Então essa cobrança, né, faz com que a enfermagem, muitas das vezes, busque atualizações, né, para acompanhar esse desenvolvimento, né? Muitas das vezes, vamos dizer que a correria do dia a dia e tudo mais acaba sendo um empecilho, ou até mesmo o avanço tão rápido não consegue fazer com que a enfermagem acompanhe essa evolução, né? E aí, né, de fato, todos os membros, né, de um hospital, gerentes, enfim, observam o enfermeiro, né, como um profissional com diversas funções, atua em diversas funções, e isso é uma grande realidade. Muitas das vezes, a função, de fato, aquela importância do enfermeiro, ela vai ser determinada pelos próprios gerentes hospitalares, né? Então, tudo aquilo que você previu, né, prevê de função a ser de um enfermeiro, muitas vezes ela é adaptada mediante a necessidade de uma instituição, né? Isso estamos falando o quê? De uma visão de alguns membros de um hospital. Porém, a gente observa que quando se trata de um médico, o médico vê o enfermeiro o quê? Que é aquele que dá o suporte ao médico e realiza as técnicas terapêuticas, né? Então os cuidados e assistência que o médico prescreveu, que o médico instituiu. Então, observando a visão de diferentes membros de dentro do mesmo setor, né, da mesma instituição ali,
né, da área que é a área da saúde, né, a gente observa que o enfermeiro acaba vestindo aí a camisa de diversas funções diferenciadas. E para um administrador hospitalar, muitas das vezes ele enxerga o enfermeiro como alguém capaz de administrar uma seção do hospital, então de um setor, né? E acaba aí agregando para esse enfermeiro, né, as funções administrativas, né, para que ele possa executar aí todas as normas administrativas de um hospital. Então, como eu falei aí, de fato, essas diferentes funções que o enfermeiro acaba adotando aí e se espelhando aí para diferentes pessoas de dentro de um hospital, né? Para diferentes hierarquias, né, de dentro do hospital, ok? Formas de planejamento. Uma vez que existe vários tipos de ações, também existe vários tipos de planejamento, né? Como foi dito aí anteriormente, né? Que para agir, para que as ações sejam executadas, nada melhor do que haver um planejamento, né? E tem vários tipos de planejamento mediante vários tipos de ações que possa vir a ser necessário para um administrador. Então, planejamento de caminho e movimento, planejamento de percepção e obtenção de informações, planejamento de navegação, de manipulação, de comunicação, enfim, socioeconômicas. Então, assim, resumidamente, né, porque aqui ninguém vai ser um administrador financeiro, empresário, enfim, aqui nós estamos querendo passar para vocês que o planejamento ele pode ser adaptado a diversas situações. Vai depender do quê? Do objetivo, né? Vai depender do agir que você precisa para que você faça um planejamento diferenciado para cada ação. Organização, falamos da importância de planejamento, né? E a organização, ela vai ser menos importante? Pelo contrário, né? Então, o que é a organização? Então, a organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização, torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma pessoa. Então, a organização, ela é fundamental, né? Uma função desorganizada, uma pessoa desorganizada, um setor desorganizado, um hospital desorganizado, ele não vai funcionar, né? Então, qualquer que seja, enfim, que seja dentro da sua casa, que seja dentro da empresa, que seja dentro de um hospital, o que estiver desorganizado não vai funcionar. Ou vai funcionar o quê? Com muita dificuldade. A importância da organização. Podemos ter uma ideia porque uma organização é importante, compreendendo que um dos primeiros passos para uma empresa implantar um processo de gerenciamento total de qualidade, os primeiros passos têm início com o uso dos conhecimentos dos 5S. Né? Então, os 5S nós vamos ver mais à frente, mas nada mais é que o quê? Formas de organizar, certo? Sendo esse o ponto essencial para que vamos dizer, né, que esse controle de qualidade, de gerenciamento, de administração, é necessário o uso, né, dos 5S. Então, não precisa questionar o quão importante é a organização. Como funciona os 5S?
Então, 5S, por que 5S, primeiramente, né? Então, são a primeira letra de palavras japonesas, tá? Que vai ter aí na sequência da aula também. Por isso que essa é a denominação, 5S. Então, 5S é uma metodologia de origem japonesa para a organização de quaisquer ambiente, principalmente o ambiente de trabalho. O propósito do 5S é de melhorar a eficiência através da destinação adequada de materiais, né? Então, por exemplo, separar o que é necessário do desnecessário, né? Organizar, limpar, fazer a identificação desses materiais, organizar os espaços e a manutenção, né, desses materiais. Então, é realmente o que? Organizar um ambiente, seja ele lá qual for, de uma forma que vai ser possível trabalhar, vai ser possível executar, né? Colocar para funcionar aquela situação, aquele ambiente. Aqui nós temos as palavras, né? Eu vou estar organizando aqui, mas seria da onde saiu esse 5S. Então, eliminar o desnecessário, separando o desnecessário do necessário, limpeza, eliminação de sujeira, acabando aí com as fontes do problema, padronização, a limpeza, a higiene, disciplina, né? Cumprir rigorosamente aquilo que foi estabelecido em grupo, né? Então, tudo isso faz parte desse método 5S. Os principais benefícios do método 5S: maior produtividade, redução de despesa, né? Então, melhor aproveitamento dos materiais, né? Melhoria da qualidade dos produtos, menos acidentes de trabalho, maior satisfação das pessoas com o trabalho, melhora o nível de qualidade e comunicação e troca de informação, redução de treinamentos para novos empregados, porque com o uso do 5S fica mais fácil, né? Não precisa um treinamento rigoroso e tal para aquela pessoa, talvez, né, esse novo contratado executar algumas funções, redução de reclamações, redução do tempo de atendimento por cliente, né? Então, isso aqui são alguns benefícios que foram encontrados após a utilização dos métodos 5S.